Boa noite, sou acadêmico do curso de Formação Pedagógica em Geografia. Estou aqui hoje para apresentar a parte de atividades práticas pedagógicas do primeiro módulo, a apresentação do portfólio da prática e o mapa conceitual e depois a socialização. Na minha primeira vivência na sala de aula, no primeiro encontro, eu tive um contato já de imediato com a diretora da escola, a senhora Rosângela, a qual me levou e mostrou em alguns registros, algumas áreas da escola, até fazer a apresentação ao professor que iria fazer a entrevista, ou que irá fazer a entrevista junto comigo. A compreensão do objetivo da disciplina e atividades propostas é o que propõe esse primeiro encontro. Nesse primeiro dia, no dia 18/4, houve conhecimento sobre a prática pedagógica a ser desenvolvida durante a disciplina, observação do ambiente escolar e registros fotográficos. Neste primeiro encontro, tive contato com a diretora e com o professor, e assim parti para o eventual preparo da entrevista, onde tivemos um encontro com o professor, primeiro, para fazer os primeiros contatos, para fazer a semi-estruturação da entrevista. Vou mostrar aqui já o segundo encontro. Nesse segundo encontro, já com a permissão do professor Cosme, nós tivemos já um contato mais aprofundado e começamos também a falar um pouco sobre o mapa conceitual que seria apresentado, mas sem nenhum aprofundamento. Focamos na entrevista e, nesse primeiro contato, fizemos a descrição e orientação sobre essa visita e a vivência da prática e coleta de dados. Após toda a entrevista concluída, parti para argumentar com o professor as práticas do dia dentro do espaço de sala de aula. Assim mesmo, declarou que o profissional da área da educação, esse profissional deve ser proativo na aplicação das suas atividades. Um exemplo citado foi o plano de aula diário que, de forma clara e objetiva, percebe-se que há um melhor desempenho entre professor e aluno. E, a partir desse ponto aqui, nós sentimos a necessidade de pontuar esse plano de aula como objeto, como uma das ferramentas para o ensino da aprendizagem. O aluno, nesse desempenho com o plano de aula, ele começou a ter um ganho de tempo, porque houve mais aprimoramento no ensino e na aprendizagem, houve mais administração do tempo, mais administração na sala de aula, houve uma maior interação entre professor e aluno. E com isso nós fizemos alguns registros, eu vou mostrar aqui para vocês, registros que foram interessantes, Nós tivemos aqui um mapa de aprendizagem, está aqui nessa foto. Nós tivemos aqui alguns mapas educativos dentro da sala de aula. Nós, nesse plano de aula, toda semana existe uma escala de leitura, como vocês estão vendo aqui nessa primeira foto. Embaixo, não deixando de lado, e nunca é que deve deixar de lado, mesmo que seja de forma remota, o uso dos recursos tecnológicos como notebook, o celular, o tablet. Então, todas essas ferramentas que o professor utiliza, nós observamos, e algumas delas foram contempladas. Além dos folhetos didáticos, de historinhas que é colocada, porque essa turma, eu vou apresentar para vocês aqui, com base no mapa conceitual, essa segunda parte aqui, que seria o mapa conceitual, a gente voltando um pouco nela. Essa disciplina é de práticas pedagógicas,
eu sou Ednildo Carvalho Moraes, fiz essa entrevista com o professor Cosme Batista, ele é um educador na Escola Municipal Infantil Cantinho da Paz, no 5º ano do ensino fundamental matutino. Então, ele, aqui no primeiro eixo, ele é um professor do curso formado em magistério e ministra as disciplinas de História e Geografia. Ele trabalha já há um bom tempo nesse ensino fundamental, como eu destaquei, ele já tem mais ou menos 18 anos como gestor e ele também está na sala de aula há 1 ano e meio. No segundo eixo do quadro, eu falei com vocês aqui a respeito das ferramentas utilizadas. Nós destacamos aqui um uso muito frequente, que é o quadro negro, o armário com material didático, que são feitas leituras, interpretações, os mapas informativos, o mural educativo, cadernos, caneta, lápis, o tablet, que é um recurso tecnológico muito usado, o data show, notebook e caixa de som, quando há acessibilidade para uso da mesma. No terceiro eixo das atividades, nós destacamos, dentro de entrevista que foi feita, as atividades socioeducativas com frequências usado tanto na sala de aula como em palestras, em encontros de conselho com família. Então, essa é uma das colocações que ele colocou junto com a própria diretora da escola. Existem aulas expositivas, o método aplicativo muito utilizado, que é o plano diário. Esse método é muito frequente, é um uso completamente do início ao final da aula. Há leituras e interpretação escrita. Esse tipo de plano, ele fortalece e ajuda muito na leitura do aluno, na interpretação e na escrita. E com base no livro didático, claro. Uma das virtudes do professor é saber planejar e dominar o conteúdo e interagir com os alunos. No quarto eixo apresentado, existe aqui, nas palavras do professor, nós escolhemos que a perspectiva de crescimento no campo profissional, ele assemelha que há sempre uma perspectiva de crescimento no campo profissional. Ele é um formador de opinião e ele quer ser reconhecido como alguém que ama a profissão e progredir no plano de carreira. Voltando lá no mapa, no portfólio, nós podemos destacar que nesse terceiro encontro, que fala sobre atividades realizadas durante e após o encontro, houve aí uma elaboração do mapa conceitual. Esse mapa conceitual que eu citei aqui anteriormente, ele já tinha sido elaborado, nós fizemos uma conclusão desse mapa depois do dia 18/5, após, claro, a entrevista. A entrevista de 10 questões, que estão todas elas baseadas para que seja fundamentado esse mapa conceitual. Houve a seleção de conceitos, como eu falei no terceiro encontro, o plano de aula com bastante vigência, né? O livro didático, os instrumentos de avaliação. Acompanhei de forma presencial a aplicação de algumas atividades com o uso de algumas ferramentas tecnológicas, como está lá no mapa conceitual, o celular, o notebook. Nós temos uma foto aqui, inclusive, do professor mostrando uma atividade no tablet, entendeu? Isso de forma, mesmo que seja remota, mas é muito usado dentro do recurso do professor e da própria escola, esses recursos são utilizados. O professor tem se empenhado de forma dinâmica as suas habilidades, com dedicação, paciência, amor e responsabilidade pela profissão. O educador deve usar da sua criatividade e desenvolver estratégias para que o aluno não sofra danos na sua grade curricular. Esse é um dos desafios de quem educa, de quem procura o melhor para o aluno, para a escola e para o seu próprio desempenho. Tem uma amostra dessa aqui no eixo 3 do mapa conceitual. Vocês estão observando as ferramentas utilizadas, o tablet.
ali o notebook e leituras constantes, uma escala semanal de todos os alunos para que seja desenvolvida a sua leitura em sala de aula. E no quarto encontro, que é a socialização, as aulas e ainda assistindo aulas e ainda buscando entendimento quanto à montagem da socialização. Essa socialização foi com base na vivência que tivemos juntos, eu e o professor, e aí a atividade em que participei, nós montamos esse mapa que eu vou ler agora para vocês, e eu citei o seguinte: texto autoral. As minhas experiências como acadêmico foram enriquecedoras. Tive a oportunidade de acompanhar o professor Cosme na sala de aula e interagir naquele ambiente com os alunos. Observei também que o professor tem que ser proativo quanto à aplicação das atividades e que um dos métodos aplicados é o plano de aula diário, o que faz progredir no aprendizado dos alunos utilizando ferramentas como leitura, escrita e interpretação, garantindo assim ganho de tempo para aplicação e correção das mesmas. No entanto, percebi que, com pouco recurso tecnológico na sala de aula, mesmo assim o professor estava sempre atento, usava da sua criatividade com responsabilidade, amor pela profissão e suas habilidades. E esse era um grande desafio para garantir o ensino-aprendizagem de qualidade. Deixo aqui, em minhas palavras, todo esse campo vivido. Devo ter ido na escola lá umas 4 vezes, mas aprendi muito, que além do plano de aula diária, os recursos tecnológicos citados, com certeza, devem ser usados frequentemente. Independente deles, a criatividade do professor e suas habilidades para fazer com que o educando tenha um ensino de qualidade, isso foi o propósito do professor, o que garante lá no final do mapa conceitual, vou apresentar aqui, que diz que as suas perspectivas de crescimento no campo profissional deriva tudo dessa socialização, desse contato, dessa integração entre professor, escola, aluno e a comunidade. Ele é um formador de opinião, ele quer ser reconhecido como alguém que ama a profissão e progredir no plano de carreira. Esse é o professor Cosme. Eu acredito que tem muita coisa aqui que nós devemos se espelhar. Um abraço a todos, sucesso a todos os colegas. Veja.